Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Estamos estudando o livro Entre a Terra e o Céu, psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito André Luiz. Hoje é o estudo de número 8 e vamos iniciar o capítulo 8º, intitulado Deliciosa Excursão. Recapitulando os últimos capítulos, estamos acompanhando a equipe de André Luiz e de seu guia naquela missão, junto a uma família que está vivenciando um drama no plano espiritual e no plano físico. No último estudo, nós acompanhamos um evangelho no lar realizado na casa dessa família em que havia um senhor ali desencarnado. Conhecemos, portanto, a história e todo o drama familiar que levava também à necessidade de intervenção de André Luiz e sua equipe. Hoje, certamente iremos conhecer a excursão a que eles vão realizar para visitar as crianças que haviam desencarnado e que serão visitadas por suas mães, por suas genitoras, que estão em desdobramento pelo sono do corpo físico e já estão no plano espiritual, junto da equipe de André Luiz para essa visita. Nos narra André Luiz: o velhinho desencarnado demonstrava absoluta indiferença ante a descrição do nosso orientador, mas como se a presença da nobre senhora lhe despertasse novo interesse, fitou-a de olhos subitamente iluminados e bradou: Antonina, Antonina, socorre-me, tenho medo, muito medo. A interpelada, que fora do corpo denso se mostrava muito mais delicada e mais bela, fixou-o triste e inquiriu com amargurado semblante: Vovô, que fazes? O ancião curvou-se e implorou: Ajuda-me, todos na família me esqueceram, com exceção de ti. Não me abandones, ele, o meu ferrenho inimigo, me tortura por dentro, assemelha-se a um demônio morando em minha consciência. Recapitulando mais uma vez o que vimos no último estudo, presenciamos a história do avô de Antonina, esse espírito que, desencarnado, não consegue perdoar-se por conta do crime que cometeu, assassinando o amante da sua ex-mulher, enquanto estava encarnado. Nós já refletimos que, apesar desse espírito assassinado não estar perseguindo esse homem, a sua consciência de culpa o faz enxergar aquele a quem assassinou e ele não consegue ter paz. Fica revivendo os momentos do assassinato, do crime cometido e vendo o rosto daquele a quem ele envenenou. Agora, diante do espírito de Antonina, desdobrado pelo sono do corpo físico, ele implora ajuda. Como refletimos, nenhum parente ora por ele, somente Antonina. Falamos, por isso, da importância de orarmos por nossos parentes desencarnados, porque muitas vezes ninguém mais ora por eles. Tentava agora enlaçá-la, aflito, mas Clarencio interferiu, indicando-nos: Ouça, amigo, nossos irmãos prometeram ampará-lo e, de certo, cumprirão a palavra. Nossa abnegada Antonina, no momento, precisa ausentar-se em nossa companhia por algumas horas. E, abraçando-o paternal, recomendou: Você pode igualmente auxiliá-la. Guarde-lhe a casa enquanto os meninos repousam. Amanhã receberá por sua vez o socorro de que necessita. Vejam que Clarencio explica para o espírito que Antonina precisa ausentar-se e dá uma tarefa para ele. Nós já estudamos no canal, no Livro dos Espíritos, as funções que os espíritos possuem no plano espiritual. Cada um tem a sua função, de acordo com o seu estágio evolutivo. Clarencio, por isso, pede àquele espírito, que é um espírito sofredor, mas que pode auxiliar também na proteção da casa. Enquanto Antonina se ausenta, ele pode proteger as crianças que dormem, ele pode fazer uma vigília na casa, protegendo-a contra qualquer invasor.
temos muitos espíritos que trabalham exatamente com isso no plano espiritual, sendo os verdadeiros guardiães de uma casa, de um centro espírita, de um terreiro, de um local de orações ou da residência das pessoas a que eles têm afeição, protegendo a porteira, a entrada ou portal da casa e impedindo a entrada de espíritos que tenham más intenções. O velho sorriu conformado e aquietou-se. Deixando-o a sós, na sala estreita, saímos para a noite. Entrelaçando as mãos e conservando nossas irmãs no circuito fechado de nossas forças, empreendemos a formosa romagem. Quem na terra poderá imaginar as deliciosas sensações da alma livre? Já comentamos aqui, após estudarmos as propriedades do espírito nas obras que compõem a codificação kardeciana, que o espírito possui ampla liberdade no plano espiritual se ele já quer o bem, se ele já está sintonizado com o equilíbrio. Ele tem ampla liberdade e, por isso, visita regiões verdadeiramente maravilhosas, quando comparadas às paisagens frias ou sem cor na terra. As paisagens do plano espiritual superior são muito mais belas e profundas. Viajando com a rapidez do pensamento, avançamos à frente da sombra noturna, largando para trás o deslumbramento da aurora, em colorido e cantante dilúculo. Dilúculo é claridade que aponta o início da manhã antes do nascer do sol, o mesmo que aurora. Atingindo formosa paisagem, banhada de suave luz, em que um parque imponente e acolhedor se distendia, fixei o semblante de nossas companheiras que se mostravam estáticas e felizes. Dona Antonina, amparando-se em Clarencio, qual se fora uma filha apoiada nos braços paternos, inquiriu, maravilhada: por que não transformar esta excursão em transferência definitiva? Pesa o corpo a maneira de insuportável cruz de carne quando conseguimos sentir a terra de longe. Essa sensação que Antonina está descrevendo é muito comum, especialmente para aqueles que têm experiências de quase morte ou desdobramento consciente realizando as viagens astrais. É comum o espírito não querer retornar à terra, diante do peso que existe aqui por conta da matéria, da densidade do corpo físico, enquanto que o espírito, como já vimos, tem ampla liberdade no além. É comum, portanto, que, no estado de desdobramento, o espírito que viaja enquanto seu corpo repousa não queira voltar para a terra. No entanto, sabemos que não devemos ter esse tipo de pensamento, objetivando antecipar o retorno. Precisamos sim aproveitar todas as oportunidades na terra para depois vivenciar as maravilhas do plano espiritual. É verdade, concordou a outra irmã que se sustentava em nós, por que não nos é dado permanecer, olvidando os pesares e os dissabores do mundo? Notem que curioso, elas não percebem que o pedido delas nada mais é do que morrer. Permanecer no plano espiritual num desdobramento é não despertar no dia seguinte. Elas basicamente estão pedindo para desencarnar, para que seus espíritos continuem no além. Não é um pedido razoável para quem tem consciência da importância da reencarnação e de que não podemos simplesmente abandonar os nossos deveres aqui na Terra. Mas vejamos a resposta de Clarencio. Compreendemos, ajuntou o ministro generoso. Compreendemos quanta inquietação punge o espírito reencarnado, mormente quando desperto para a beleza da vida superior. É totalmente compreensível que o espírito encarnado queira permanecer no plano espiritual quando já está consciente, quando já está desperto. Entretanto, é indispensável saibamos louvar a oportunidade de servir sem jamais desmerecê-la.
não podemos desmerecer a vida na Terra, a oportunidade da reencarnação. É difícil, é cheia de dificuldades, de pessoas difíceis que nos magoam, que nos ofendem, que nos irritam, sim. Mas essa experiência é essencial para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução como espíritos que somos. Achamo-nos ainda distantes da redenção total, e todos nós, com alternativas mais ou menos longas, devemos abraçar a luta na carne, de modo a solver com dignidade nossos velhos compromissos. É questão, portanto, de consciência. Todos nós precisamos ter a consciência de que estamos na Terra por um motivo, e se estamos passando por dificuldades e obstáculos, é porque precisamos treinar o nosso ser para adquirir a paciência, a compaixão, a resignação, a compreensão e a fraternidade. Somos viajores nos milênios incessantes. Quantas vezes já reencarnamos e quantas ainda iremos reencarnar? Somos viajores numa viagem incessante na direção do nosso Criador. À medida que avançamos, as dores e os obstáculos se tornam mais amenos, ou, ainda que mais pungentes, não trazem a mesma aflição, porque estaremos maduros em espírito. Ontem fomos auxiliados, hoje nos cabe auxiliar. Então, com essa última frase, Clarencio deixa claro qual a nossa missão na Terra: auxiliar o outro, agradecer as bênçãos de Deus pela compreensão que já possuímos e auxiliar aqueles que não despertaram ainda, dando de nós o tempo, a dedicação, a atenção, o carinho e a fraternidade. À medida que avançávamos, ondas de perfume acentuavam-se em torno de nós, revigorando-nos as energias e induzindo-nos a respirar a longos sorvos. Imagine o cheiro bom desses perfumes, hein? Flores de contextura delicada pendiam abundantemente de árvores vigorosas, embalsamando as leves vibrações que sussurravam encantadoras melodias. Imagine o cenário belíssimo, como se trouxesse agora todo o busto engrinaldado de luz. Clarencio sorria bondoso. Emudecera-se-lhe a palavra. Sentíamos-nos todos magnetizados e enternecidos ante a beleza do quadro que nos prendia à admiração. Antonina, porém, como se estivesse irradiando insopitável curiosidade, mesclada de alegria, voltou a exclamar: "Ah, se morrêssemos hoje! Se a carne não nos pesasse mais!" Antonina volta a ter os mesmos pensamentos de antecipar o seu retorno para a vida espiritual. O que é um desprezo à vida física, é uma atitude que não é totalmente equilibrada, apesar de ser natural. Não devemos ter esse desejo de regressar ao plano espiritual. Tudo a seu tempo. Aproveitemos a oportunidade na Terra. O ministro, contudo, imprimindo mais grave entonação à voz, mas sem perder a brandura que lhe era peculiar, considerou de imediato: se hoje abandonassem o veículo de matéria densa, quem diz que seriam felizes? Quem de nós obterá a suprema ventura sem a perfeita sublimação pessoal? Vejam como os espíritos superiores nos fazem refletir com indagações, com perguntas. Clarencio indaga Antonina: você acha que se morrer hoje estará bem? Antecipando o seu retorno? Sabemos que a antecipação do regresso à vida espiritual se chama suicídio, seja ele direto ou indireto. Logo, desejar a morte antecipada não irá ter como consequência o regresso a um plano elevado, em equilíbrio. Quem garante que Antonina, ao desencarnar, estaria num plano superior? É essa a pergunta que Clarencio quer que ela responda após refletir. E fitando Antonina com bondade misturada de compaixão, observou: agora vocês visitarão filhinhos abençoados que a morte lhes arrebatou temporariamente ao convívio terrestre. Vocês se sentem como que num palácio dourado, em pleno paraíso de amor. Mas e os filhinhos que ficam?
Haverá céu sem a presença daqueles que amamos? Clarencio está exortando Antonina, portanto, a se recordar dos filhos que ficaram na terra, dos irmãos daquela criança que ela irá visitar hoje, nesse capítulo, que desencarnou precocemente, prematuramente, por conta de uma expiação. Ele está exortando Antonina que pense nas crianças que ficaram na terra. Como que elas ficariam se Antonina as abandonasse e regressasse voluntariamente ao plano espiritual? Teremos paz sem alegria para os que moram em nosso coração? Imaginemos que as algemas do cárcere físico se partissem agora, ou seja, se elas morressem. O atormentado lar humano cresceria de vulto na saudade que as tomaria de assalto. A lembrança dos filhos aprisionados no planeta acorrentá-las-ia ao mundo carnal, à maneira de forte raiz, retendo a árvore no solo escuro. Olha só que imagem interessante, que figura de linguagem utilizada para a gente compreender como funciona o apego do espírito que desencarna, mas continua ligado à matéria. Muitos não ligam para as posses, não ligam para a matéria em si, porém ficam presos à saudade dos parentes. Clarencio alerta Antonina, portanto, que se ela desencarnasse, os filhinhos teriam tanta saudade que ela ficaria presa como uma raiz enraizada no solo escuro. Os rogos e os gemidos, as lutas e as provas dos rebentos menos felizes da existência lhes falariam ao espírito mais imperiosamente que os cânticos de bem-aventurança dos filhos afortunados. Olha que bonito. O cântico dos filhos felizes que estão no além não seriam suficientes para afastar a aflição dos gritos de socorro e os dos gemidos dos filhos que ficaram na terra, que falariam mais alto do que os cânticos. E naturalmente desceriam do céu para a terra, preferindo a posição de angustiadas servas invisíveis, trocando a resplendente glória da liberdade pelos dolorosos padecimentos da prisão, uma vez que a ventura maior de quem ama reside em dar de si mesmo a favor das criaturas amadas. Que definição linda ao final dessa frase, demonstrando como se comportam os espíritos que realmente amam. Quem realmente ama não se preocupa consigo mesmo, se preocupa com os seres amados e abdica de tudo, sacrifica o que for necessário para ver estampado no rosto dos seus amados um sorriso. Então, é uma ilusão de Antonina achar que ao desencarnar seria feliz junto do seu filhinho desencarnado. Porque a verdade é que quando deixamos entes queridos na terra em sofrimento, ficamos ligados a eles, como uma árvore, conforme ele disse agora há pouco, e desejando regressar, sacrificar a vida no além superior, nos planos em que há felicidade, para ficar na terra num lugar de sofrimento, mas junto daqueles a quem amamos. As duas mulheres ouviram as sensatas ponderações sem dizer palavra. Finda a pausa ligeira, o instrutor continuou. Somos devedores uns dos outros, laços mil nos jungem os corações. Por enquanto, não há paraíso perfeito para quem volta da terra, tanto quanto não existe purgatório integral para quem regressa ao humano sorvedouro. O amor é a força divina alimentando-nos em todos os setores da vida, e o nosso melhor patrimônio é o trabalho com que nos compete ajudar-nos mutuamente. Vejam que Clarencio conclui com maestria a lição dada a Antonina e a outra companheira que também visitará um filhinho. Não há como falar em paraíso para quem vem da terra. Mesmo que tenha uma vida dedicada ao bem, não encontrará um paraíso perfeito, porque ainda estará ligado a parentes que ficaram na terra em sofrimento. Isso faz parte do estágio evolutivo em que nos encontramos, do estágio em que a terra está de provas e expiações. Encontraremos alegrias, teremos momentos maravilhosos,
mas sempre traremos esse sofrimento, essa aflição, ainda que diminuta, por permanecerem na terra os nossos entes queridos. Assim será até que todos se redimam e alcancem um plano superior. A partir daí não teremos mais as aflições comuns da terra. Na paisagem banhada de luz, experimentei mais alta veneração pela natureza, que em todas as esferas é sempre um livro revelador da eterna sabedoria. De fato, a natureza, seja onde for, sempre revela a eterna sabedoria de Deus, a sua perfeição absoluta. Nossas irmãs, tocadas por júbilo inexprimível, afiguravam-se-me formosas madonas de sonho, repentinamente vivificadas diante de nós, porque são espíritos muito elevados, né? Estão vivenciando na terra verdadeiras expiações que iluminam as suas almas. É pelo trabalho, prosseguiu o orientador, que nos despojamos pouco a pouco de nossas imperfeições. Vejam, Clarencio volta a dar o roteiro para todos nós. Isso serve de lição para todos nós. Somente trabalhando é que vamos evoluir. Somente por meio do trabalho, que é toda ocupação útil, é que vamos conseguir nos despir das imperfeições. É preciso trabalhar em favor do outro sem esperar recompensa. Não há outra saída. A Terra, em sua velha expressão física, não é senão energia condensada em época imemorial, agitada e transformada pelo trabalho incessante. Vejam, ele está falando do trabalho de Deus, que criou a Terra em uma época imemorial, há muitos e muitos milênios. Por meio do trabalho é que Deus construiu essa Terra, e nós, as criaturas de Deus, nos mais diversos degraus da escada evolutiva, aprimoramos faculdades e crescemos em conhecimento e sublimação por meio do serviço. O verme, arrastando-se, trabalha em benefício do solo e de si mesmo. O vegetal, respirando e frutescendo, ajuda a atmosfera e auxilia-se. O animal, em luta perene, é útil à gleba em que se desenvolve, adquirindo experiências que lhe são valiosas. E nossa alma, em constantes peregrinações, por formas variadas, conquista os valores indispensáveis à sublime ascensão. Vejam que bonito esse roteiro que ele deu de todos os reinos, mineral, vegetal e animal, demonstrando que tudo tem ocupação útil na evolução. Ou seja, todos trabalham, porque o trabalho é ocupação útil, e por isso todos os seres, de uma forma ou de outra, estão trabalhando em auxílio dos outros e de si mesmos. Somos filhos da eternidade, em movimentação para a glória da verdadeira vida, e só pelo trabalho, ajustado à lei divina, alcançaremos o real objetivo de nossa marcha. Essa frase de fato merece destaque, porque resume mais uma vez que é pelo trabalho é que alcançaremos o objetivo real de nossa marcha, que é o regresso ao Criador, atingindo a perfeição relativa. Antonina, que parecia mais acordada que a sua companheira para a contemplação do excelso quadro que nos circundava, perguntou com enlevo: por que não guardamos a viva recordação de nossas existências anteriores? Nós aqui no canal já sabemos essa resposta, né? Temos um vídeo só falando disso, adquirindo aí do conhecimento espiritual, dos livros que tratam do tema, do porquê que não nos recordamos das existências anteriores. Não seria bendita a felicidade, o reencontro consciente com aqueles que mais amamos? Resposta de Clarencio: sim, sim. Enquanto nossa deliciosa excursão prosseguia célere. Mas, na condição espiritual em que ainda nos situamos, não sabemos orientar os nossos desejos para o melhor. Então vejam que é questão de grau evolutivo. Nós não podemos nos recordar do passado porque ainda somos inferiores. Não saberemos orientar nosso objetivo para o melhor. Nós vamos orientar para a vingança, para perseguir aqueles que nos perseguiram no passado, para aquele
que nos fez mal no passado sofrer nas nossas mãos. Então nós não sabemos escolher, por isso precisamos esquecer, ainda que momentaneamente. Nosso amor ainda é insignificante migalha de luz, sepultada nas trevas do nosso egoísmo, qual ouro que se acolhe no chão em porções infinitesimais, no corpo gigantesco da escória. Porque nossa luz ainda é pequena. Já queremos o bem, estamos desenvolvendo essa luz, mas o egoísmo ainda a mantém pequenina. Assim como as fibras do cérebro são as últimas a se consolidarem no veículo físico em que encarnamos na Terra, a memória perfeita é o derradeiro altar que instalamos em definitivo no templo de nossa alma. Aqui uma informação muito interessante, que poucas pessoas percebem. Vejam só, Clarencio está dizendo que na formação do nosso corpo físico, quando encarnamos, a última coisa que se forma, o último órgão, a última matéria que é formada são as fibras do cérebro. São os últimos detalhes quando o corpo físico se forma. Do mesmo jeito, da mesma forma, a memória perfeita, ou seja, a memória de tudo o que fizemos, do que passamos, desde a nossa criação como espíritos individualizados, somente se alcança quando instalamos em definitivo na nossa alma a elevação espiritual. Chegará, portanto, um dia em que teremos essa lembrança absoluta de tudo o que vivemos. A memória perfeita é o derradeiro altar que instalamos em definitivo no templo de nossa alma, que no planeta ainda se encontra em fases iniciais de desenvolvimento. É por isso que nossas recordações são fragmentárias. Todavia, de existência a existência, de ascensão e ascensão, nossa memória gradativamente converte-se em visão imperecível a serviço de nosso espírito imortal. Por isso não precisamos ter pressa. Não é necessário ficar pensando muito nisso, querendo lembrar do que fizemos. É melhor deixar o tempo agir. Chegará um dia em que teremos uma memória perfeita, uma memória plena. Por enquanto, precisamos manter no esquecimento as nossas condutas equivocadas. E à medida que avançamos, vamos tendo uma lembrança maior, pouco a pouco. Mas, se pudéssemos reconhecer no mundo os nossos antigos afetos, se pudéssemos rever os semblantes amigos de outras eras, identificando-os, aventurou Antonina reverente. Retomar o contato com os melhores seria recuperar igualmente os piores, atalhou Clarencio bondoso. Vejam a lógica, de como já estudamos tudo isso para explicar o porquê do esquecimento. A gente iria se lembrar de quem a gente ama, mas também de quem temos desavenças ou ódios. E indiscutivelmente, não possuímos até agora o amor equilibrado e puro, que se consagra aos desígnios superiores, sem paixão. Ainda não sabemos querer sem desprezar, amparar sem desservir. Nossa afetividade, por enquanto, padece deploráveis inclinações. Sem o esquecimento transitório, não saberíamos receber no coração o adversário de ontem para regenerar-nos, regenerando-o. Olha só que lição, A gente ainda não consegue se recordar do que fizeram conosco e perdoar. Precisamos reencarnar para sublimar, pouco a pouco, com o esquecimento do passado, focando somente no agora para poder regenerar. A lei é sábia. De qualquer modo, porém, não olvidemos que nosso espírito assinala todos os passos da jornada que lhe é própria, arquivando em si mesmo todos os lances da vida, para formar com eles o mapa do destino, de acordo com os princípios de causa e efeito que nos governam a estrada. Mas somente mais tarde, quando o amor e a sabedoria sublimarem a química dos nossos pensamentos, é que conquistaremos a soberana serenidade capaz de abranger o pretérito em sua feição total.
Ele repete o que já havia dito. Um dia chegará em que teremos total lembrança do passado, quando finalmente a lembrança não nos trazer ódio, não nos trazer sofrimento, quando não nos trouxer ódio nem sofrimento, é que poderemos recordar sem medo, sem aflições. O ministro fez ligeiro intervalo, sorriu paternalmente para nós e rematou: a lei, contudo, é invariavelmente a lei. Viveremos em qualquer parte com os resultados de nossas ações, assim como a árvore, em qualquer trato do solo, produzirá conforme a espécie que se subordina. Então ele volta à mesma lição que nós vemos em todos os livros, em todas as obras, a lição de que somos senhores de nossos destinos. O nosso futuro depende das nossas escolhas atuais. Compete, portanto, somente a nós mesmos escolher um futuro feliz ou infeliz, de acordo com as decisões tomadas agora. O firmamento parecia responder às sugestões da palestra admirável. Bandos de aves mansas pousavam na ramaria que brilhava não longe de nós. O sol apresentava perceptíveis raios diferentes, até agora desconhecidos à apreciação comum na terra, provocando indefiníveis combinações de cor e luz. Então André Luiz continua descrevendo a beleza que é no plano espiritual, as belezas naturais. Por abençoada e colorida colmeia de amor, harmonioso casario surgiu ao nosso olhar. Centenas de gárrulas crianças brincavam entre fontes e flores de maravilhoso jardim. Então eles finalmente chegaram numa casa que está cheia de crianças. Vai ser muito bonito acompanhar a visita de Antonina e essa outra companheira com seus filhinhos desencarnados, que desencarnaram ainda crianças e agora estão nesse instituto cheio de crianças brincando felizes entre fontes e flores. Acompanharemos, portanto, essa visita no próximo estudo, a partir do capítulo 9, agradecendo a todos que nos acompanham e refletem conosco sobre as lições das obras de André Luiz. Peço que Jesus Cristo os abençoe a cada um, para que possamos compreender a cada dia as necessidades de autoaperfeiçoamento, de trabalho, como vimos no estudo de hoje, dando a importância necessária para o nosso esforço individual, a fim de nos elevarmos na direção do Pai. Que possamos assim refletir sobre as lições de hoje, especialmente em relação à nossa conduta, que deve buscar sempre o trabalho para nos elevarmos pouco a pouco e reconquistar a memória completa de nossas condutas, de nossas escolhas, a fim de termos ampla liberdade como espíritos. Reflitamos ainda nas belezas que existem no plano espiritual, mas que devemos dar uma importância última para as nossas vidas na Terra, para a oportunidade da reencarnação, não desprezando a vida aqui, pelo contrário, agradecendo a Deus e buscando vivenciar na Terra tudo o que for possível para o nosso adiantamento, sem desprezar a vida física e, pelo contrário, buscando a nossa elevação espiritual por meio do exercício da compreensão, da caridade, da fraternidade universais junto daqueles que convivem conosco. Lembremos ainda da lição da obra no estudo de hoje, em que reencarnamos com aqueles a quem necessitamos perdoar e sermos perdoados também, deixando a memória do passado para trás e focando no presente, para que possamos sublimar e regenerar esses relacionamentos. Agradeço, portanto, a Deus, a equipe espiritual responsável pela divulgação das obras de André Luiz e que todos nós possamos receber as luzes do Altíssimo, a inspiração do Pai Maior, os conselhos dos bons espíritos que nos rodeiam, para que apliquemos tudo o que aprendemos aqui em nossas existências pessoais. Junto da família, junto dos colegas de trabalho, junto da sociedade em geral, cumprindo os nossos deveres, deveres para com Deus, deveres para conosco mesmo e deveres para com a sociedade. A cada dia, caminhando assim pouco a pouco para essa estrada de sublimação
em que todos nos encontraremos no futuro num pensamento em uníssono para a conexão com o Altíssimo. Graças damos ao nosso irmão maior, Jesus Cristo, e que a tua paz, Senhor, abençoe toda a terra, especialmente aqueles que mais necessitam de ouvir a tua palavra, que estão adormecidos pelos prazeres da carne, pelas facilidades do mundo, pelos interesses mesquinhos e egoísticos da sociedade. Que todos eles possam perceber a importância, a necessidade de focar no espírito, na vivência espiritual, pela prática do bem e pela aquisição das virtudes. Que os nossos irmãos reflitam sobre essa necessidade e possam despertar o quanto antes, buscando, independentemente da religião, o contato com o divino, na religião que mais lhe apetece à alma, pela descoberta das verdades universais. Graças damos, portanto, a Ti, Senhor, aos amigos espirituais, aos nossos mentores e anjos guardiães e todos aqueles espíritos que se dedicam a nós por simpatia, por afeição. Que todos eles recebam nesse momento o nosso carinho, a nossa gratidão, o nosso agradecimento por estarem conosco e que possamos fazer por onde, por meio da conduta e do pensamento, adquirirmos essa proteção e esse amparo dos amigos que caminham conosco na trajetória terrena. Graças damos ao Mestre Jesus hoje e sempre, e que Maria Santíssima, Mãe das Mães, nos abençoe a todos, estendendo seu manto sagrado por sobre toda a terra. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo.